Olá, meus queridos irmãos, muito bom falar com vocês mais uma vez. Nós estamos introduzindo esse novo recurso para as nossas aulas da escola bíblica. Nós que estamos nesse momento de isolamento não opcional por conta do coronavírus, então nós vamos ter um tempo de adaptação para, nesses próximos domingos, estudar a palavra de Deus através aqui das videoaulas. Nós temos trabalhado na nossa classe Relacionamento Discipulador, o livro do pastor Roosevelt, Roosevelt Arantes. Esse livro nós temos utilizado. Se você ainda não adquiriu, você pode procurar a nossa irmã Vanessa Lopes ou o irmão Pedro Pereira, eles são os líderes do Ministério de Educação da nossa igreja, ou então procurar a nossa Secretaria Administrativa para saber como você pode adquirir esse livro e estudar conosco a palavra de Deus. É tudo novo para nós nesse momento, para mim também, a primeira tentativa de uma gravação de uma aula. Os irmãos vão perceber alguns ruídos, porque eu estou fazendo aqui em casa, juntamente com as crianças. Então, se vocês ouvirem alguns ruídos durante esse período, é por conta também da participação especial das crianças na nossa aula, tá bom? Mas que Deus possa abençoar a sua vida, e nós temos trabalhado então sobre os relacionamentos, sobre os elementos do relacionamento discipulador. Esse é o tema geral do nosso estudo, Relacionar-se, acolher, interceder, zelar pela pessoa, ensinar o evangelho, solicitar contas. É sobre isso que nós temos estudado ao longo desse semestre, é sobre isso que trata o relacionamento discipulador, e nós temos então conversado sobre isso. Já tivemos algumas aulas a respeito desse tema e começamos a conversar sobre o relacionamento. Foi o tema da semana passada, Aliás, 15 dias passados, estudando sobre como nós podemos implementar uma rede de cuidado, e agora nós vamos estudar a respeito do acolhimento, que é a segunda letra do acróstico Raízes, dentro dessa temática do relacionamento discipulador. Vamos falar sobre como nós podemos trazer a responsabilidade para nós. Sim, a responsabilidade é nossa. Nós é que devemos acolher as pessoas. Nós é que devemos, como igreja, todos nós, não apenas os pastores, os líderes, as pessoas com mais tempo de igreja, os diáconos, todos da igreja são chamados a fazer parte dessa rede de cuidado, através do relacionamento e também desse acolhimento. É o que a palavra de Deus requer de nós. Então, mesmo que você não seja nem batizado ainda, ou mesmo que você tenha pouco tempo de batismo, ou mesmo que você ache assim, eu conheço pouco da igreja, eu preciso conhecer mais, eu não lidero nenhum ministério. Se você é um discípulo de Jesus, se você já confessou Jesus como Salvador da sua vida, você também é chamado a fazer parte de toda essa rede de cuidado e cuidar de outras pessoas também. E você precisa, então, como o tema da nossa aula diz, trazer essa responsabilidade para você. E o texto base inicial que nós utilizamos é o texto de Atos, capítulo 9, versículo 27. Você pode acompanhar aí na tela, você pode abrir também a sua Bíblia e ler a palavra de Deus. Nesse texto nós lemos assim: Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos. Na verdade, Barnabé, ele é um exemplo, meus queridos irmãos, um exemplo de acolhimento. Ele foi determinante para o acolhimento do apóstolo Paulo na igreja do primeiro século. Os irmãos se lembram, Paulo ele era perseguidor do evangelho. Paulo ele consentiu na morte de Estevão, é o que diz no início do capítulo 8 do livro de Atos. Então, quando ele se converteu, fato este registrado no capítulo 9, as pessoas ficaram temerosas, com medo de se relacionar com ele, com medo de acolhê-lo, porque acharam que se tratava apenas de uma forma de Paulo se aproveitar e poder prendê-las e poder machucá-las e até mesmo matá-las.
E Barnabé acreditou na conversão de Paulo, Barnabé o chamou para si, Barnabé o abraçou, e ele foi realmente um exemplo do que nós devemos fazer como discípulos de Jesus. Mas antes de falar de Barnabé e falar dos princípios de acolhimento na igreja primitiva, vamos inicialmente ver os princípios do acolhimento em Jesus. O nosso texto base está a partir da página 42 do nosso livro, quando nós começamos a falar sobre isso, e mais detidamente os princípios do acolhimento em Jesus, eles estão presentes a partir da página 44. Você vai encontrar entre as páginas 44, 45 e 46 os princípios do acolhimento de Jesus. E é muito interessante quando nós lemos aquilo que o pastor Roosevelt escreveu no seu livro, porque ele usa inicialmente o texto de Marcos, capítulo 6, versículo 34, quando narra o momento em que Jesus Cristo, ao desembarcar em determinado lugar, viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor. E o texto então diz, Marcos 6,34, que Jesus começou a ensinar a eles muitas coisas. Meus queridos, Jesus acolhia as pessoas. Pastor Roosevelt, ele trabalha o texto de Lucas capítulo 9, um texto que nós conhecemos muito bem, você pode depois ler quando tiver tempo, quando for possível. Quando no capítulo 9 de Lucas nós temos o episódio da chamada pesca maravilhosa. E quando o pastor Roosevelt trabalha então no seu livro Os Princípios do Acolhimento de Jesus, ele trabalha exatamente a partir da perspectiva desse episódio, quando Jesus Cristo vê uma grande multidão, ensinando uma grande multidão, e essas pessoas estavam sem ter o que comer, já estava ficando tarde, não tinham como voltar para casa e não tinham também o que comer. E aí nós aprendemos assim, quais são os princípios do acolhimento que nós aprendemos com Jesus Cristo? O primeiro é que é um ato de compaixão. É só lembrar desse texto de Marcos, capítulo 6, que nós acabamos de ler, quando diz que Jesus Cristo olhou para as multidões e viu que elas estavam como ovelhas sem pastor. Para que nós possamos acolher as pessoas, nós precisamos ter o mesmo olhar que Jesus, desenvolver o mesmo olhar que Jesus e nos compadecer das pessoas. Este é um princípio da igreja multiplicadora, a compaixão e a graça. Devemos, através dos nossos gestos, expressar compaixão e graça às pessoas que nos servem. Um outro princípio do acolhimento em Jesus é a convicção de que acolher é um ato de abnegação. Nós precisamos renunciar a nós mesmos, porque acolher as pessoas, cuidar das pessoas, dá muito trabalho, não é fácil. Mas se nós somos discípulos de Jesus Cristo, nós vamos investir tempo, vamos investir até recursos próprios, vamos investir energia para dedicar a outras pessoas. É algo que leva tempo, é algo que dá trabalho, mas não há como acolher as pessoas sem nós enxergarmos isso como um ato de abnegação. Aliás, por falar em abnegação, Jesus nos ensina também no capítulo 9 de Lucas que ser discípulo é isso, né? Aquele que quiser segui-lo, seguir a Jesus, deve negar a si mesmo. Se nós não fazemos isso, nós não podemos discipular outras pessoas, nós não podemos acolher outras pessoas para perto de nós. Acolher também é um ato físico e espiritual. Nós não podemos simplesmente dizer às pessoas, olha, Deus te abençoe, ou Jesus te ama e eu também. Nós precisamos ser resposta às necessidades que as pessoas têm. Como? Orando e procurando formas de ajudar. Como é que nós podemos ajudar pessoas que estão, por exemplo, necessitando de alimento, necessitando de um local para morar, necessitando de apoio emocional? Aqui se trata de cuidado material e cuidado espiritual. É claro que o que nós queremos é que as pessoas sejam discípulos de Jesus como nós somos. Mas nós não podemos fechar os olhos para as necessidades que elas têm. Então, quando Jesus Cristo reuniu as pessoas na descrição do texto de Lucas, o texto vai dizer que Jesus as recebeu, versículo 11 do capítulo 9, e falava-lhes do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Então, nós precisamos ser instrumento nas mãos de Deus para curar os que precisam de cura.
através da palavra, através do nosso abraço, através do nosso cuidado. Isso precisa envolver toda a nossa vida, por isso é algo muito importante que dá muito trabalho. Acolher também é um ato que Jesus Cristo confia às nossas mãos. Quando os discípulos vieram dizer para Jesus que aquela multidão toda não tinham o que comer, que era melhor que ele os despedisse para que pudessem arrumar o que comer, Jesus Cristo disse aos seus seguidores, aos seus discípulos, versículo 13, olha, vocês mesmos devem dar a eles de comer. Então Jesus espera que nós nos apresentemos para que, através do nosso engajamento, da nossa disposição, da nossa dedicação, as pessoas sejam acolhidas. Outro princípio é que acolher é um ato mais eficaz quando realizado em pequenos grupos. Se você se lembra da narrativa, Jesus pediu que os seus discípulos organizassem as pessoas e elas foram organizadas em pequenos grupos. É o que diz o versículo 14. Olha, fazei-os sentar em grupos menores, era uma multidão de milhares de pessoas. Eles estavam se sentando em grupos de 50 mais ou menos. Por quê? É mais fácil administrar as situações, administrar as circunstâncias com menos pessoas. Para que nós possamos fazer um acolhimento mais efetivo às pessoas que chegam perto de nós, ou que nós podemos buscar, devemos fazer isso também considerando pequenos grupos. Por isso, a estratégia de pequenos grupos multiplicadores é uma estratégia muito importante. Outro princípio, acolhimento é um ato de dependência de Deus. Nós precisamos depender do Senhor. Quando Jesus Cristo multiplicou os pães e peixes, antes de proceder isso, ele orou. Ele deu graças a Deus. É o que está registrado no versículo 16 do capítulo 9 de Lucas. Ele abençoou aquele alimento e ele mostrou que nós precisamos fazer tudo em nome de Jesus, em nome do nosso Deus, porque nós somos dependentes dele. Não existe acolhimento eficaz, não existe relacionamento discipulador eficaz, se não há dependência total do Senhor, dependência plena do nosso Deus. Finalmente, é um outro princípio do acolhimento em Jesus, nós precisamos entender que acolher é um ato que não permite desperdício. Nós não podemos desperdiçar o nosso tempo, nem o tempo das outras pessoas. Nós não podemos deixar de fazer aquilo que deve ser feito, daquilo que é necessário. Nós precisamos, nos nossos relacionamentos discipuladores, acolher bem as pessoas através de uma rede de cuidado, para que ninguém seja descartado pelo caminho, para que ninguém seja largado pelo caminho. Bom, depois de falar dos princípios do acolhimento em Jesus, o pastor Roosevelt trabalha no tópico seguinte, os princípios de acolhimento na igreja primitiva. Então, a partir da página 46 do nosso livro, nós vemos que a igreja primitiva, ela também desenvolveu um trabalho muito importante de acolhimento, cuidando das pessoas. Há uma descrição muito preciosa nos primeiros capítulos de Atos, falando a respeito do crescimento da igreja, de como a igreja crescia, de como ela se multiplicava. Meus queridos, isso era feito também a partir do acolhimento que as pessoas recebiam na comunidade dos santos. Um dos textos que eu mais gosto da palavra de Deus, vocês sabem, acho que já compartilhei com alguns de vocês, é o texto de Atos capítulo 2, verso 47. Quando a palavra de Deus registra que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. E o Senhor mesmo ia acrescentando cada dia à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então, para que a igreja possa experimentar de crescimento, e não digo crescimento numérico apenas, mas também crescimento numérico, é preciso que nós tenhamos uma disposição, uma postura, uma atitude de acolhimento. Isso aconteceu, como disse, na igreja primitiva, isso pode acontecer hoje. E na medida que nós somos empáticos com as pessoas, nós nos preocupamos com as pessoas, desenvolvemos relacionamentos de forma intencional, nós vamos ver o Espírito Santo de Deus agindo, porque, como nós vimos há pouco, nós dependemos do Senhor. Então, antes mesmo de nos relacionar intencionalmente, nós temos que orar pelas pessoas. Não sei se você se lembra do cartão alvo de oração, aquele cartãozinho que nós distribuímos na nossa igreja já há algum tempo. Estou sem nenhum para mostrar aqui, posso na próxima aula mostrar para vocês.
E você deve escrever ali o nome das pessoas por quem você vai orar intencionalmente. E depois se relacionar e acolher. Na verdade, é um processo integral, não é compartimentalizado. Nós fazemos tudo, às vezes ao mesmo tempo, cada uma das ações do relacionamento discipulador, mas a ideia é que nós possamos, de fato, ver as pessoas se tornando discípulos de Jesus. E a partir, então, da página 47, nós temos os princípios descritos pelo pastor Roosevelt. Acolher é vencer as barreiras da indiferença. Acolher é conquistar as pessoas para si. Acolher é arriscar-se pelo outro. Acolher requer sensibilidade ao Espírito Santo. Acolher significa integrar pessoas à igreja. Acolher requer investimento de tempo com o discípulo. Acolher produz discípulos frutíferos. E toda essa descrição do pastor Roosevelt, ou boa parte dela, está baseada, meus queridos irmãos, no exemplo de Barnabé. Barnabé é um dos principais exemplos bíblicos, como eu disse no início da nossa aula, acerca de como nós podemos aprender a acolher as pessoas. Há um texto muito precioso na palavra de Deus. Se você estiver com a sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir a Bíblia nesse momento, no livro de Atos. Lá no capítulo 11, eu estou com a minha Bíblia aqui, olha, a Bíblia do Discipulado. Aliás, nós vamos fazer um novo pedido dessa Bíblia, assim que a situação se regularizar, nós teremos essa Bíblia à disposição para que os irmãos possam adquirir. Essa é uma Bíblia muito interessante quando nós falamos de discipulado pessoal. Tenho utilizado essa Bíblia nos RDs que eu tenho feito com as pessoas, e se você tiver a oportunidade, pode adquirir, porque vale a pena. Então, se você conseguiu abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 11, acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 22. A palavra de Deus diz assim: a notícia a respeito deles chegou ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Está falando a respeito dos cristãos que estavam naquela cidade, dentre eles Paulo. Quando ele chegou e viu que a graça de Deus estava ali, ficou muito alegre. E exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Apenas corrigindo, Paulo ainda não estava entre os cristãos de Antioquia, como nós vimos aqui. Na verdade, é Barnabé quem o traz lá de Tarso para Antioquia. E é daqui de Antioquia, lá no capítulo 13, que Barnabé e Paulo partem para a primeira viagem missionária e dão início aí a toda a trajetória, principalmente do apóstolo, nas suas viagens missionárias e na plantação de igrejas. Mas vejam, olha o que Barnabé fez. Foi lá, buscou Paulo e trouxe para a igreja de Antioquia para que Paulo pudesse ser discipulado e também discipulasse outras pessoas com o seu conhecimento da palavra de Deus. Mas me chama muita atenção a descrição que a palavra de Deus faz de Barnabé no versículo 24. Olha só, Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Meus queridos, nós precisamos aprender com o exemplo de Barnabé. Barnabé é alguém que pode nos ensinar muito a respeito de como nós podemos acolher as pessoas, de como nós podemos cuidar das pessoas, de como nós podemos ver pessoas sendo alcançadas através da nossa vida. Ao longo da história, vários homens e mulheres de Deus na igreja foram usados para encorajar e consolar novos crentes a prosseguirem no caminho do Senhor. Muitas pessoas, homens, mulheres, e Barnabé foi um desses homens. Ele investiu um tempo importante na vida de Paulo e na vida de tantos outros. Por exemplo, foi ele que resgatou João Marcos, se lembram? Quando Paulo e Barnabé, eles se desentenderam por conta de João Marcos, isso inclusive
criou uma ruptura na relação de Paulo e Barnabé. Os dois acabaram se separando para dar continuidade ao ministério que o Senhor os havia confiado. Barnabé tomou João Marcos para si, Barnabé cuidou de João Marcos, e depois nós vemos, né, a restauração até do relacionamento do apóstolo Paulo com ele. O apóstolo Paulo chega a dizer a Timóteo, né, que João Marcos é alguém muito precioso para ele. Então Barnabé era alguém que sabia acolher e cuidar das pessoas. O próprio nome de Barnabé diz isso, né? A palavra Bar, ou a designação Bar, significa filho, e Nabé é aquele que está ao lado para dar ânimo. É aquele que consola, é aquele que encoraja. Meus queridos irmãos, Deus quer fazer de nós Barnabés. Repito, Deus quer fazer de nós Barnabés. Que você possa acolher pessoas, que você possa cuidar de pessoas, que você possa ver pessoas sendo cuidadas e ensinadas no caminho do Senhor através da sua vida. Aqui nós vemos algumas características de Barnabé. Barnabé, ele era adorador, ele dedicava a sua vida ao Senhor. O capítulo 4 de Atos fala a esse respeito. Barnabé, ele também era um exemplo de generosidade. Lembram-se quando ele vendeu seu campo e depositou o recurso aos pés dos apóstolos? Ele dedicava o que ele tinha à igreja e ao Senhor. Barnabé era alguém abnegado. Ele estava sempre pronto a renunciar a si mesmo em favor de outras pessoas. Ele estava sempre disposto a cuidar de outras pessoas. Por isso mesmo, ele foi um exemplo de como integrar os novos convertidos na comunidade cristã. Meus queridos irmãos, nós temos muito a aprender com Barnabé. Ele animou as pessoas da igreja, a todos, a continuarem firmes no Senhor. Quando nós somos instrumentos de acolhimento nas mãos do Senhor, nós então fazemos isso. Nós animamos as pessoas, nós encorajamos as pessoas a permanecerem firmes na fé. O nosso papel não é de julgar as pessoas, condenar as pessoas. O nosso papel é cuidar. O nosso papel é encorajar. O nosso papel é animar. Nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. Não vamos fazer vista grossa para o pecado. Nada disso. Mas nós precisamos criar uma cultura de acolhimento em nosso meio, para que as pessoas sejam ensinadas, para que as pessoas sejam discipuladas, para que as pessoas possam viver a cada dia na presença do Senhor. Bom, para finalizar a nossa aula de hoje, espero que você esteja acompanhando, esteja gostando, que você possa reler tudo aquilo que nós estamos tratando também nesse capítulo. Eu quero trazer, a partir do que o pastor Roosevelt escreve no seu livro, as nossas aplicações práticas para esta aula. Nós temos, meus queridos irmãos, também, ao final de cada capítulo, como nós podemos aplicar aquilo que nós temos aprendido. E aqui nesse capítulo 3, as aplicações práticas, elas estão na página 49 e na página 50. Você pode pegar o seu livro, né? Estou com ele aberto aqui, não sei se vai dar para ler, mas aqui nós temos as aplicações práticas, muito interessantes, muito importantes. Eu quero convidar você a atentamente ler o que essas aplicações nos ensinam. Há uma palavra-chave quando nós falamos de acolhimento, meus queridos irmãos. A palavra-chave é intencionalidade. Você precisa ser intencional nas suas ações, no cuidado, nas mensagens que você envia pelo WhatsApp. Aliás, nós podemos aproveitar muito esse tempo de isolamento obrigatório, né? Não por vontade própria, e investir nos nossos relacionamentos, mandando mensagens, orando intencionalmente pelas pessoas, regularmente pelas pessoas, dizendo a elas que nós estamos orando, intercedendo por elas e alimentando esse relacionamento para que elas se sintam acolhidas. Mesmo nesse momento de tanto temor e de tanto abalo, as pessoas podem se sentir acolhidas através das nossas vidas. Então seja intencional. A palavra-chave, a palavra de ordem é intencionalidade. Intencionalidade de preparar as pessoas para acolherem as outras. Intencionalidade de acolher os novos convertidos. Intencionalidade de acolher novos discípulos no RD. Intencionalidade de acolher visitantes.
Sim, devemos cuidar das pessoas que chegam na nossa igreja. Precisamos ser intencionais de todas as formas. Intencionalidade de integrar os discípulos nos pequenos grupos. Intencionalidade de integrar as pessoas dos pequenos grupos no ambiente de igreja. E talvez você já esteja dizendo assim, puxa, eu queria já participar de um pequeno grupo multiplicador na minha igreja, mas não tem, como é que eu faço para participar? Eu quero pedir que você esteja orando especificamente por isso. Nós temos iniciado os trabalhos do PGM Protótipo. Nós estamos treinando líderes para que possam liderar pequenos grupos. Nós queremos que toda a igreja passe por esse treinamento, porque nós queremos que todos possam no futuro liderar pequenos grupos, receber pequenos grupos multiplicadores na sua casa e ser também instrumentos através dessa estratégia de acolhimento de vidas. Então ore por isso. Em breve, muito em breve, eu espero que nós vejamos os pequenos grupos multiplicadores sendo de fato multiplicados em nosso meio para alcançar vidas para a glória de Deus. Então, intencionalidade de integrar os discípulos nos PGMs, também de integrar as pessoas dos PGMs no ambiente da igreja e de integrar os membros da igreja aos PGMs. É tudo isso que nós queremos fazer e nós temos orado nessa direção e nós cremos que o Senhor continuará conduzindo as nossas vidas nessa direção para a glória do nosso Deus. Eu não sei se você tem observado o que está exposto naquela parede interna do nosso templo, ali na plataforma, ali nós temos a visão e a missão da nossa igreja. E eu quero relembrar com você, nesta oportunidade, na nossa aula, a nossa visão. A nossa visão é essa, olha, ser uma igreja em que todos os crentes vivam como discípulos multiplicadores. É aí que nós queremos chegar. Esse é o nosso alvo. Ver todas as pessoas da nossa igreja, todos aqueles que confessam Jesus como Salvador, vivendo de fato como discípulos multiplicadores, que fazem outros discípulos, que ensinam a palavra de Deus, que se relacionam de forma intencional, que acolhem, cuidando das pessoas, para que as pessoas possam experimentar da graça de Deus presente nas nossas vidas. Meus queridos, não há tempo mais oportuno para que nós nos lembremos daquilo que estudamos durante o nosso retiro espiritual no período do Carnaval. Esse que será o tema para a nossa igreja neste ano, é algo muito apropriado para esse tempo que nós vivemos. Nós continuamos igreja, não estamos no templo, não estamos nos reunindo na grande congregação, mas estamos juntos, porque, a começar em mim, cada crente um discípulo, cada casa uma igreja. Repita para si mesmo aí onde você está, cada crente um discípulo. A começar em mim, cada crente um discípulo, cada casa uma igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de orar agora. Eu espero que esta aula possa trazer edificação ao seu coração. E na próxima semana nós estaremos juntos mais uma vez, estudando sobre a letra I, dentro do acróstico Raízes. Interceder. É muito importante interceder pelas pessoas que nós queremos alcançar através do relacionamento discipulador. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Abençoe a vida de cada pessoa que pôde dedicar este tempo a estudar a Tua Palavra através desta videoaula. Que ela possa alcançar cada coração, que ela possa nos ensinar e nos encorajar a sermos Barnabés, que cuidam uns dos outros, que encorajam uns aos outros e que alcançam pessoas para a glória e louvor do nome do Senhor. Continua abençoando a EBCT, cada uma das classes, toda a escola bíblica, os nossos cultos, e que nós continuemos unidos nas nossas casas para a glória de Deus. Esta é a oração que nós fazemos, ó Deus, pedindo pela nossa semana, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Não esqueça, cada crente é um discípulo, cada casa uma igreja.